Vamos começar então, gente. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estarmos aqui nessa sexta-feira, né, resistentes aqui para mais um debate sobre a questão ambiental. E aí queria agradecer o pessoal do Pelotão Ambiental que veio aí em peso. Obrigada mesmo. Está chegando mais gente. E queria agradecer o professor Ricardo Rodrigues, que prontamente aceitou o convite aí para vir estar falando para a gente sobre o Código Florestal. Bom, eu sou a Silvia, eu estou vereadora através de um mandato coletivo do PV e estamos aqui na direção da Escola do Legislativo. Essa escola tem o objetivo de trazer o debate cidadão, né, para dentro da casa, trazer debates diversos aí sobre feminismo, meio ambiente, habitação. Parece que está ruim, tá bom? E o Pedro Kawai é o vereador que é coordenador da Escola do Legislativo. Então, eu sempre digo que a escola dá trabalho, né? Porque, além do gabinete, a gente tem a escola para coordenar, mas é bem prazeroso, porque praticamente todo dia a gente tem debates aí interessantes que a gente é obrigado a parar e aprender, né? Grazi, Lina, que são assessoras aí também. Então, a rotina nossa é bem puxada, mas quando você tem alguma coisa diferente, é interessante porque você é obrigada a parar, aprender e depois, com tudo isso, tentar colocar algum projeto de lei, algum programa para o município. E esse debate de hoje, essa palestra de hoje, Alterações no Código Florestal, ela vem junto aí com a Semana Municipal do Meio Ambiente. Na verdade, virou semana mensal, né? Virou mês do meio ambiente, porque são várias palestras, inclusive até o dia 30 nós vamos ter, na SEMA uma. E ela vem junto com a Exalc. A Exalc, assim, vários professores trouxeram, né, os debates para cá. Vem junto com a SEDEMA, né? A SEDEMA também trouxe bastante coisa e está fazendo alguma coisa lá na própria SEDEMA. O GEMEA, que é o grupo de educação ambiental da prefeitura, o Imaflora. Então, virou assim um mês bem interessante aí no mês do meio ambiente. E hoje nós vamos ter o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, que é professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, credenciado na pós-graduação da Universidade de São Paulo, nos programas Recursos Florestais e Ecologia Aplicada, e da Universidade Estadual de Campinas, no programa Biologia Vegetal. Atua na área de ecologia, com ênfase em ecologia de ecossistemas, ecologia aplicada e botânica aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: florística e ecologia de florestas naturais, restauração ecológica de áreas degradadas. E a palestra é sobre alterações no Código Florestal. Acho que também vale falar que a gente tem um projeto de lei aqui nosso, que nós também estamos fazendo um projeto de lei complementar no nosso gabinete, para alterar, para melhorar a questão ambiental aqui no município, né? Mudando algumas coisas no parcelamento do solo, no uso do solo. Então, ele está tramitando nessa casa. Então, é bem oportuno essa conversa, porque, quem sabe, a gente pode até melhorar nosso projeto de lei, né? Ainda não está aprovado. E aqui nós estamos aí com assessorias de gabinete, com o pessoal do pelotão, com o pessoal aí que gosta da questão ambiental. Então, vamos tentar fazer uma tarde bem proveitosa. Obrigadão, viu, Ricardo? É contigo. Boa tarde a todos. Agradecer a Silvia de poder estar aqui. Eu gosto de fazer isso. Acho que o nosso papel, né, como professores universitários, também fazer essa atuação local. Eu já fiz muito isso. Fui membro, presidente, diretor da Sodemap, quando existia a Sodemap aqui em Piracicaba, os mais antigos conhecem. A Sodemap foi muito ativa. Eu sinto falta de uma ONG ativa como foi a Sodemap. Conseguimos interromper vários projetos ruins na questão ambiental de Piracicaba, mas hoje eu estou mais no nível estadual, federal, atuando nisso. E vou falar com vocês, então, nessa questão da alteração do código. Você põe para mim, por favor?
Mas não, ele precisa trocar. Ele... Então, essa ideia, né, de conversar um pouquinho aqui com vocês da alteração do código. Muitas das coisas que eu vou falar aqui estão nesse site aqui, então fiquem super à vontade. Lá o site a gente tem uma proposta de colocar tudo que a gente faz em PDF lá disponível, né, uma ideia de democratização do conhecimento mesmo. Então tem lá um item divulgação técnica que tem os artigos científicos, a maioria estão em inglês, né, que nós somos cobrados para fazer as publicações em inglês, mas tem um monte de manual, de guias, de coisas em português, tudo tranquilo, bem acessível, tá? Falar do Código Florestal é complicado, porque eu participei dessa discussão muito fortemente, né? Não o Código Florestal, nós temos, na verdade, o primeiro Código Florestal, não sei se vocês sabem, mas o primeiro Código Florestal é de 1934. Então ele nem falava em mata ciliar, né? Falava de florestas protetoras de rios, e esse código foi validado, ele atuou até fortemente, e na verdade foi ele que deu base para o segundo Código Florestal, que a gente chama, né? Que veio em 65, aí já com o nome de Código Florestal mesmo, veio em 65, e aqui já vale chamar atenção para uma correção que é importante, né? 65 ele foi publicado como Código Florestal, e aí foi entendido, então, no Legislativo, aqueles erros, pequenos erros que têm grandes consequências, né? Foi entendido como um código só para as formações florestais, e as formações não florestais, os campos, os cerrados, não estavam protegidos no Código Florestal. E aí ele teve que ser reeditado em 89, incluindo as questões não florestais. Então, na verdade, a lei funciona mesmo para todas as formações brasileiras, com de 89 que incluiu as não florestais. Aqui em Piracicaba isso é menos complicado, porque a maioria das formações naturais são florestais, com exceção do campo úmido, de algumas situações mais específicas. Então não afetou muito, mas quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, que domina os pampas, aí essa alteração foi bastante complicada. E esse código, 6589, valeu até 2012, né? Quando, em 2009, na verdade, houve uma proposição de alteração do Código Florestal. E essa alteração do Código Florestal, ela foi proposta veio esse código, né? A Lei 12651 de 2012, agora chama de Lei de Proteção de Vegetação Nativa. A gente chama de novo Código Florestal, mas é só um nome vulgar aí para essa Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Essa discussão surgiu aqui em 2010, foi aprovada em 2012, e, na verdade, toda essa alteração do Código Florestal de 2012 era no sentido de reduzir as exigências do Código Florestal. Então, nós tivemos um grande retrocesso ambiental nessa alteração do Código de 2012. E eles conseguiram isso, né? Eles, estou falando a Câmara e depois referendada pelo Senado, eles conseguiram isso usando duas justificativas fortes, que são justificativas reais, mas são duas justificativas. Qual foi a primeira? O Brasil, até hoje, os números são um pouquinho diferentes pelas degradações que têm acontecido nos últimos anos, mas o Brasil ele tem em torno de 60%, 62% ainda de situações que devem ser florestas ou formações naturais. Isso nós estamos falando de terra indígena, de unidade de conservação, estamos falando de terras devolutas, que são aquelas terras do governo que nunca foram ocupadas ainda para a agricultura, e estamos falando da APP, da mata ciliar e da reserva legal. Então, se a gente somar isso de todas as propriedades, vai dar em torno de 60 e poucos por cento, 62%. Só que a gente sabe, né, as unidades de conservação estão sendo agredidas, as reservas indígenas estão sendo mineradas, as áreas devolutas estão sendo ocupadas, etc. Então, esse número não é real. Se tudo fosse cumprido, seria em torno de 62%. E só 33% do Brasil que é efetivamente usado para produção, para atividade agrícola.
Então, a justificativa para essa alteração do Código Florestal em 2012 foi qual? Falou, como é que pode um país, né, que quase 2/3 do país é destinado para ser ocupado com vegetação nativa, só 1/3 para a produção, e os proprietários que estão nesse 1/3 são irregulares ambientalmente, perante a APP e reserva legal. Então, essa foi a justificativa. E quando você pensa isso, é verdade, né? Fala, só 1/3 que é agrícola, 2/3 é de vegetação nativa, e ainda esse 1/3 vai se reduzir porque o proprietário vai ter que cumprir a APP, vai ter que cumprir a reserva legal, etc. Então, com essa justificativa, eles ganharam a mídia e, logicamente, conseguiram alterar o Código Florestal, e foi de lavada, né? Na primeira votação, de 522 deputados, 480 votaram a favor da alteração do Código Florestal. Então, inclusive os nossos daqui de Piracicaba. Então, essa é a realidade que nós temos nessa alteração do Código Florestal. A única coisa que eles não nos contaram, na verdade, a gente sabia, mas não deixaram a gente contar, é que como é que é esse 1/3 que é ocupado por agricultura. Então, é aquela conversa, nós estamos usando bem esse 1/3 que está disponível para a agricultura? E aí, quando a gente vai avaliar esse 1/3 que é a área agrícola no Brasil, você leva um susto, porque nós estamos falando aí em torno de 260, 270 milhões de hectares que são usados para a agricultura no Brasil, e desse valor, 2/3, ou seja, em torno de 180 milhões de hectares, são de pastagem, de pecuária. Então, só 1/3 do Brasil é cana-de-açúcar, café, soja, eucalipto, tudo que vocês feijão, tudo. Quem mora em Piracicaba parece que vai acabar em cana, né, o mundo, mas não é real, né? Só para vocês terem ideia, a cana nós temos 10 milhões de hectares, a soja são 60 milhões de hectares no Brasil. E a pecuária, 180 milhões de hectares. 18 vezes a mais que a cana-de-açúcar, tá? Então, essa é a realidade do Brasil. E aí, quando a gente vê esses números, você leva um susto. Aí a pergunta que faz é o seguinte, nossa, mas será que nós estamos usando bem essa área que está aberta no Brasil? E aí, quando os números aparecem, a gente levou um susto, nem a academia sabia desses números claramente. Esses 70 milhões de hectares que são usados para agricultura, cana, soja, milho, feijão, eucalipto, etc., estão sendo bem usados. O que quer dizer estão sendo bem usados? Se nós fizermos uma curva de produção, vou fazer uma curva aqui, no tempo, aqui é tempo, aqui é produção e área, vamos dizer, produção e área, né? Vamos considerar as duas coisas aqui. Nós tivemos no tempo, vou fazer vários tempos aqui, nós tivemos uma curva que vai assim, ó. Eu aumentei bastante a produção, vou pôr a área aqui em verde, e aumentei pouco a área de cultivo. A área aumentou assim. O que quer dizer essa curva aqui? Eu consegui, na maioria das culturas, do grão, etc., eu consegui aumentar bastante a produção, mas aumentei pouco a área cultivada. Como é que eu consigo fazer isso? O que eu tenho que fazer para aumentar a produção sem aumentar muita área? Melhoramento. Melhoramento genético, de adubação, de conservação de solo, de preparo de solo, de controle fitossanitário. É melhorar. É, na verdade, usar o conhecimento científico para produzir direito. É isso. Então, eu estou aumentando a quantidade de produção que eu estou tendo na mesma área. Isso é perfeito. É exatamente isso que nós precisamos. É usar o conhecimento científico. E agora, os 2/3 que são com pecuária. 180 milhões de hectares. O que vocês acham? Está sendo bem usado? Vocês verem os números, é de chorar. A média brasileira de produtividade na pecuária é menos de 1 unidade animal por hectare. Com 1 unidade animal por hectare, um proprietário que tem uma atividade num sítio aqui, vamos pensar um sítio aqui em Piracicaba de 50 hectares, que é um sítio grande, né? 50 campos de futebol.
O sítio de 50 hectares de Piracicaba deve valer hoje, em termos de valor financeiro, algo em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Um monte de dinheiro, né? Esse cara, se ele usar 100% do sítio dele, esquece APP, esquece reserva legal, tudo, ele usa 100%, tudo irregular, 100%, nessa produtividade média, que é a produtividade média brasileira, ele vai engordar 50 cabeças por hectare ano, que é a média brasileira. Se ele fizer isso, o rendimento dele nesse sítio vai ser algo em torno de R$5 mil por ano. Se vocês dividirem por 12, não dá o salário mínimo. Um cara que tem um sítio de 2 milhões e meio de reais. E essa é a realidade da pecuária brasileira. Nós estamos falando de um sítio de 50 hectares, eu estou falando que essa é a realidade de 180 milhões de hectares no Brasil. E é isso, e aí que é a pergunta que vem. Se eu estou nessa condição, 2/3 da área agrícola do Brasil está ocupada com uma atividade agrícola de baixa produtividade, logicamente baixo retorno econômico, para que eu preciso aumentar minha área de produção? É quase a gente pensar na casa da gente, eu vou fazer 1/4 em casa, sendo que quando eu vou avaliar tem 2/4 que eu não uso. É exatamente isso. Eu preciso fazer esse outro quarto? Lógico que não. Então é isso que nós fizemos com o Código Florestal em 2012. Aumentamos a possibilidade de usar mais áreas, sendo que nós estamos usando muito mal as áreas que já estão disponíveis. E aí, vocês perguntaram, por que? Tem um monte de motivos. Porque pecuarista é turrão, é difícil de convencer, porque a pecuária não é só uma atividade de produção, uma atividade principalmente de exploração imobiliária. Então o cara vai lá, derruba a Amazônia, põe pasto, mas não quer nem saber do pasto, não quer saber se tem gado ali, se ele vai ganhar dinheiro do gado. Ele vai ganhar dinheiro com a venda da propriedade depois que ele desmatou. Então, na verdade, é uma exploração imobiliária. Então, e essa é a realidade de 2/3 da pecuária brasileira. Nós tentamos falar isso tudo durante a alteração do Código Florestal, trouxemos senadores aqui para Piracicaba para discutir isso, eles viram os números, eles tentaram melhorar, mas no final nós perdemos isso porque não era o interesse nenhum, o interesse era de diminuir a proteção ambiental mesmo. Então essa é a realidade da alteração do Código Florestal. Foi, na verdade, uma realidade voltada para o agronegócio. Nós queremos ter mais terras disponíveis, mesmo que a gente use mal as terras que estão sendo usadas. Então, essa é a realidade. Eu falei que tem muita coisa ruim no Código de 2012, tem muito retrocesso. E aí os retrocessos vocês conhecem bem, vocês da área ambiental conhecem bem. Um dos retrocessos mais sérios é proteção de nascente, né? Era de 50 metros, independente do tamanho da propriedade, hoje é 15 metros, independente do tamanho da propriedade. Então, se eu desmatei, eu só preciso recuperar 15. E o mais louco desse Código Florestal de 2012, que nós achamos que o Supremo ia revogar alguns aspectos, é o seguinte, porque se eu fui correto na minha propriedade e não desmatei a nascente, ela está lá, a floresta está lá, a proteção da nascente continua aos 50 metros. Ou seja, quem cumpriu a lei foi punido por ter sido cumprida a lei. Quem não cumpriu, desmatou, não precisa recuperar os 50, recupera 15. E essa é a realidade também para as APPs, que era 30 metros independente da propriedade, hoje é 5 metros para ter um módulo, 8 metros de 1 a 2 módulos, 15 metros, e assim vai até chegar. Os 30 metros são só para as médias e grandes propriedades rurais. Então, e quem cumpriu, continua sendo os 30 metros, independente do tamanho da propriedade. Então, essa é a nossa realidade do Código. Então, essas são as alterações. Então, eu vou ter que recuperar muito menos floresta do que eu tinha no Código de 65 e 89. E um outro retrocesso forte que teve, essa é o artigo 15 do Código Florestal, ele nem chegou a ser discutido com a gente. O que é esse artigo? Ele considera o seguinte, no Código de 65, como é que era? Vocês conhecem bem. Eu tenho a APP, né, a mata ciliar, independente de quanto ela seja, se tem rio, se não tem rio, pode ser que uma propriedade não tenha APP porque não tem rio, mas se ela tiver rio, ela vai ter APP.
E além da APP, eu tinha ainda mais 20% que era a reserva legal. Então, na verdade, eu ia ter, em média, 30% da propriedade. 10% para APP, que é média 10% de APP numa propriedade, e mais 20% de reserva legal. Sendo que a reserva legal é um ambiente de produção. A APP não era. A APP é só para conservação, mas a reserva legal, eu posso produzir na reserva legal. Eu só não posso fazer corte raso nela, mas eu posso produzir madeira, posso produzir frutíferas, medicinais, melíferas. É um ambiente de produção, só que a gente chama de produção sustentável. Eu não posso fazer corte raso, mas eu posso ir lá e tirar uma árvore da reserva legal, explorar essa árvore e assim por diante. Isso está permitido desde 65, inclusive. Tá? O Código de 65 já permitia a exploração econômica sustentável da reserva legal. Então, vamos dizer o seguinte, só 10% era conservação, 20% era exploração econômica sustentável e 70% o proprietário podia fazer o que quisesse. É agrícola. O que esse Código de 65 fez? Desculpa, 65 não, de 2012 fez. Falou assim, você tem APP, continua sendo APP igual, mas a reserva legal, ela pode, para contar os 20%, ela pode contar o APP que está em recuperação. Então, naquele caso que eu dei para vocês, 10% de APP, quanto que eu preciso agora para completar a reserva legal? Só mais 10%. Ou seja, com isso nós aumentamos em 10% a área agrícola e diminuímos em 10% as áreas de proteção, com um artigo, que nem foi discutido. E tem um outro artigo que foi complicadíssimo, principalmente para a nossa região, que é o artigo 68, que nós chamamos. O que esse artigo 68 fala? Que o proprietário rural que desmatou a reserva legal antes de 65, eles nem consideram o de 34, desmatou de 65, não precisa ter reserva legal, porque antes de 65 não tinha reserva legal. Com isso, com esse artigo 68, nós praticamente tiramos a maioria das reservas legais que estão no leste de São Paulo, porque são desmatamentos que ocorreram antes. Nunca contaram que o cara continuou produzindo naquela hora, etc. Tal, mas essa é a lei que está valendo e esses são os retrocessos ambientais. Então, a maioria da recuperação de reserva legal em São Paulo vai acontecer no oeste, porque foi desmatado depois de 65. Então, era só o que você tinha aqui em 65, se já tinha sido desmatado, você não precisa completar a reserva legal. Só para vocês terem ideia desse valor, eu vou mostrar esse número. Se não tivesse esse artigo 65, esse artigo 68 no Código de 2012, a recuperação de reserva legal em São Paulo seria de 880 mil hectares. Com esse artigo 68, caiu para 360 mil hectares. Quase um terço, só por causa de um artigo que a gente também nem chegou a discutir na mídia. Então, o legislativo é complicado, né, Silvia? Porque eles conseguem passar leis que realmente o retrocesso é absurdo se nós não estamos atentos com quem a gente está votando, etc. Então, teve muita coisa ruim que aconteceu aqui ambientalmente no Código de 2012. Mas teve uma coisa que foi muito boa. Na verdade, isso foi construído praticamente aqui dentro da Exalc. Quem construiu, quem nos ajudou foram os senadores na época. O Blairo Magro, por incrível que pareça, era um homem, um homem do agronegócio, e ele ajudou nessa construção desse dispositivo. O que é esse dispositivo? É o que a gente chama de Cadastro Ambiental Rural. É o CAR, que está todo mundo tendo que fazer, já fez, né? Já deve ter feito, o CAR. Por que isso foi interessante? Porque é a primeira vez no mundo, né? É isso aqui, ó, a propriedade rural teve que fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é o diagnóstico ambiental da propriedade rural. Então, todas as propriedades fizeram isso, aí ela vai falar, eu tenho tanto de APP que vou precisar restaurar, tem tanto de reserva legal que eu vou precisar recuperar. É a primeira vez no mundo que um país faz o diagnóstico ambiental das propriedades rurais dele. A gente achou nem que não ia dar certo, os deputados e senadores não perceberam muito, isso acabou acontecendo e hoje todas as propriedades já fizeram o CAR, já tem
Você já tem o diagnóstico dessas propriedades. Mas não teria ter sentido só ter o diagnóstico, né? Falar assim, não, tá bom, eu sei agora o que está faltando de reserva legal de APP aqui em Piracicaba, era só para saber, não precisa fazer nada, não é isso, né? Então, o que vai acontecer? Qual que é o próximo passo do CAR? É o tal do PRA, fiquem super atentos a esse termo, PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então, nós fizemos primeiro o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que foi o diagnóstico. Agora, o Programa de Regularização Ambiental é onde o proprietário vai aderir ao programa, ele tem que aderir ao PRA, e aderindo ao PRA, ele vai construir o que nós chamamos de PRADA, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas. Então, são os 3 termos que surgiram nesse Código de 2012, que foram muito interessantes. Essa é a única coisa boa que tem no Código de 2012. Por quê? Porque até o de 65, o proprietário só era obrigado a recuperar se ele fosse denunciado. Você denunciou, aí ele vai lá, entra um processo jurídico, vai, não sei o quê, na lei de crimes ambientais, etc. Aí ele tem que recuperar. Agora não. Com esse dispositivo todo aqui, o proprietário vai ter que recuperar. Não tem saída. Ele ou recupera ou recupera. Por quê? Porque no dispositivo do CAR e do PRA e do PRADA, se o cara não recuperar e ele for ficar inadimplente com essa recuperação, ele não consegue tirar um dinheiro de banco, ele não consegue tirar uma licença ambiental, ele não consegue ter acesso a nada se ele não fizer isso. Então, por isso que os bancos hoje, para um proprietário tirar dinheiro no banco, ele pede o número do CAR. Até hoje é o número do CAR. A partir desse ano, 2022, ele vai começar a pedir o número do PRADA, que é a recuperação. Até agora é o número diagnóstico. Esse sistema que o PRA está começando esse ano, hoje nós temos uns 20 estados que já publicaram o seu PRA. São Paulo está com um problema seríssimo com o tal do PRA dele. Ele publicou o Ministério Público suspendeu, porque estava muito ruim. Publicou de novo, e agora está naquela pendência, o Ministério Público quase suspendendo de novo, mas está lá, já foi votado, está lá, ele vai tá em processo de regularização. E aí o PRA, ele representa um sistema, o proprietário entra no sistema, ele vai entrar lá com o número do CAR dele, ele vai entrar aqui, e vai falar, eu não tenho passivo, a propriedade dele não tem passivo, ele não tem nada, não tem déficit de APP, não tem déficit de reserva legal, está certinha a propriedade. Quase não existe essa propriedade no Brasil, né? Que está certinho. Aí ele só vai assinar um termo de compromisso de conservação daquilo e vai ser monitorado o tempo inteiro. Mas o proprietário tem um déficit lá, ou de APP ou de reserva legal, ou dos dois, né? Geralmente dos dois. Aí ele tem que elaborar esse PRADA, ele vai ter que colocar o PRADA no sistema e vai assinar um termo de compromisso, um TSA, que a gente chama, de cumprimento desse PRADA. E tudo isso vai ser monitorado pelo proprietário, então ele vai entrar a cada 2 anos, na verdade a maioria dos PRAs ele vai ter que entrar a cada 4 anos no sistema e falar o seguinte, eu já recuperei tantos por cento da minha propriedade, esse tantos por cento está aqui, isso vai ser monitorado pela SEMA através das imagens, está certo, correspondeu ou não, ele fala assim, estou com 80% já de cobertura de mata ciliar na minha propriedade. A SEMA vai lá na imagem, na propriedade dele, não, está legal, tem mesmo, está lá sujinho, está ocorrendo a cobertura florestal, tudo bem, ok e tal. Não tem, vai lá para campo e identifica por qual que é o erro, se é da imagem ou a informação do proprietário que está errada. Então, esse é o sistema hoje que vai estar acontecendo, está sendo implantado agora, e o proprietário ele tem 20 anos para fazer a recuperação. E esses 20 anos não é assim, ele começa no 18º ano, ele tem que recuperar 10% a cada 2 anos. A maioria dos programas está pondo 20% a cada 4 anos, para ele não ter que entrar a cada 2 anos no sistema, entra a cada 4 anos e 20%, até completar os 100% em 20 anos. Ele entra no sistema e fala onde que ele recuperou, isso. É autodeclaratório. Então, ele entra aqui no sistema e fala assim, recuperei tal área, ele tem que desenhar lá do jeito do CAR, e aí esse documento vai para a SEMA, avalia a imagem, está certo, correto, não está, vai para campo para ver o que está errado. Se for para campo, aí gera uma notificação.
Falar, ó, você informou isso, está errado, não tem isso, você tem que fazer aí, ver a notificação com tempo de correção, etc, tudo mais. Isso vai acontecer? Vai. Tem uma lei, eu acho que eu não pus ela aqui, mas tem uma lei do Bolsonaro agora, de 2019, é a lei 13857, se eu não me engano, mas eu tenho ela aqui, eu posso passar para vocês, que é a lei de cumprimento do PRA para os estados brasileiros. Então, essa lei já está funcionando e não tem muita saída para fazer isso, não. Tá? Olha lá, o programa era janeiro de 21, com a pandemia ele foi adiado. Tá? Agora está para 22, eles estão falando que vai começar em janeiro de 23 e tem 2 anos para aderir. Os proprietários têm 2 anos para aderir ao PRA. Em função disso, dessa realidade que nós estamos passando agora, né? Os proprietários já fizeram o CAR e estão aderindo ao PRA e vão ter que propor o tal do PRADA, né, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas. A gente fez um trabalho financiado pela FAPESP para entender a aplicação do Código Florestal em São Paulo e no Brasil inteiro. Eu vou dar os dados aqui de São Paulo, até para a gente, baseado nisso, entender como é que a gente vai fazer essa cobrança dos proprietários rurais para esse cumprimento do Código. Tá? Então, esse é bem interessante, está tudo aqui nesse site aqui, todos os dados estão lá. Então, foi eu e o Guedes aqui de Piracicaba, o Carlos Jolie, que é da Unicamp, e o Jean Paul, que é da USP de São Paulo. O que nós mostramos nesse projeto? São Paulo vai ter que recuperar, para mata ciliar, olha que dado interessante. Para mata ciliar, né, APP, São Paulo tem 340 mil propriedades rurais em São Paulo. Dessas 340 mil, 237 mil propriedades têm déficit de mata ciliar. Olha que absurdo. E aí a gente fala, quando você vê esse número, 340 mil propriedades em São Paulo, 237 têm déficit de mata ciliar, a gente começa a entender por que falta tanta água, né? Por isso que nós temos tanta insegurança hídrica, né? Porque é lógico, né? Nós não estamos protegendo a água há muitos anos. Tá? E nesses 237 mil propriedades rurais, nós vamos ter que recuperar 770 mil hectares de floresta para o Brasil. Desculpa, para São Paulo. Então, em São Paulo, nós vamos ter que recuperar 770 mil hectares de florestas para proteção de água. Então é lógico que São Paulo está lá, quando a gente faz em segurança hídrica, São Paulo parece vermelho, porque não tem como, né? Nós nunca pensamos em água historicamente. Então, isso nós vamos ter que recuperar em São Paulo. E aí é o desafio nosso, fazer isso bem feito nos próximos 20 anos. Então, isso aqui nós temos 20 anos para recuperar em São Paulo, 770 mil hectares. Mas agora vamos entender quem que são essas pessoas aí, quem que são essas propriedades aqui, que vão ter que recuperar esses 770. E aí nós levamos um susto disso. Olha que absurdo aqui. Isso aqui é o déficit de APP acumulado e o tamanho da propriedade aqui, o número de propriedades. Olha que absurdo aqui, ó. 90% do déficit de APP, 90%, está em 14,2% das propriedades rurais só. 90% das 340 mil propriedades em São Paulo, só 48 mil propriedades detêm 90% do déficit de APP. Ou seja, nós só estamos falando aqui, ó, quem na verdade não promoveu segurança hídrica em São Paulo é 15% dos proprietários rurais. E aí o que vocês acham? São pequenos ou grandes proprietários? Só 7% é pequeno, quanto aqui? 34% é médio e 59% é grande proprietário rural. Ou seja, se eu plantasse a mata ciliar em todos os pequenos proprietários rurais de São Paulo, eu não ia resolver nem 10% do que falta de mata ciliar em São Paulo. Então, quando nós escutávamos naquela discussão do Código Florestal, que ia prejudicar os pequenos proprietários, era tudo balela. Foi tudo montado, a alteração do Código Florestal, montado para os médios e grandes proprietários rurais. Então, essa é a realidade de São Paulo.
14% das propriedades detêm 90% do déficit de APP em São Paulo. Olha para o Brasil. 9% das propriedades detêm 90% do déficit de reserva legal. E os números são quase idênticos, né? 8% para pequena propriedade, em São Paulo era 7%, 26% para média e 67% grandes propriedades rurais. Então, de novo, é a mesma coisa. Se eu restaurar a mata ciliar de todos os pequenos proprietários do Brasil, eu não resolvo 10% do que falta de mata ciliar no Brasil. E aí a pergunta que eu faço para vocês: nós temos que cobrar a mata ciliar do pequeno? E de quem que nós cobramos geralmente? Do pequeno. Então essa é a nossa realidade aqui, porque o pequeno geralmente já está com a mata ciliar, você está correto, porque ele tem pouco déficit, porque é menos área e porque geralmente ele cumpre a área. Então essa é a nossa realidade aqui, vamos lá, em São Paulo, 770 mil hectares, nós vamos ter que recuperar de APP. E de reserva legal? Olha a reserva legal. É os mesmos 340 mil hectares de propriedades rurais que nós temos aqui, 340 mil propriedades rurais que nós temos. Olha que absurdo. Das 340 mil propriedades rurais que nós temos em São Paulo, só 9.600 propriedades detêm com déficit de reserva legal. E nessas propriedades eu vou ter que recuperar 360 mil hectares de floresta. Então, é só os grandes mesmo, é isso aqui, ó. 90% do déficit de reserva legal em São Paulo está em 6.200 propriedades, 100% está em 9.600, 90% está em 6.000, corresponde a menos de 2% das propriedades rurais de São Paulo. Aqui é aqueles números que eu estou até aqui, ó, deixa eu mostrar, está aqui, ó, menos que 4 módulos fiscal, de 4 a 15 módulos, maior que 15 módulos fiscais. O módulo é municipal, né? Piracicaba são 12 hectares, tá? Esse módulo fiscal é bem interessante, é um número bem interessante, ele é baseado na capacidade de uma propriedade sustentar economicamente. Então, quando a terra é muito fértil, o módulo fiscal é menor. Quando a terra é menos fértil, o módulo fiscal é grande. Então, na Amazônia, o módulo fiscal é 100 hectares. Aqui em Piracicaba é 12 hectares. Em Ribeirão Preto, não sei se vocês conhecem Ribeirão, a terra é super fértil, é 8 hectares. Então, dependendo disso, porque o que é? Com 8 hectares, o proprietário consegue sustentar economicamente, e é por isso que eles usam esse módulo como unidade para como é que fala? Para reforma agrária. Oi? É por municipal, é municipal. 1,8, então, aqui detém 90% do déficit. E aqui nem tem a pequena propriedade rural, porque na pequena propriedade rural foi dispensada da reserva legal no Código Florestal de 2012. Então, essa é até uma coisa interessante. Isso foi uma coisa interessante, porque realmente ela tem muito pouca culpa no cartório em relação a isso. Então, ela foi dispensada, na verdade, ela não pode desmatar, é só a floresta que estava lá, independente da porcentagem. Então, a floresta estava lá independente da porcentagem, ela não pode desmatar, mas ela não precisa cumprir a reserva legal. Então, essa é a nossa realidade em São Paulo e a mesma realidade do Brasil. Olha lá o Brasil, para a reserva legal. 90% do déficit de reserva legal no Brasil está em 2% das propriedades rurais. Em São Paulo era 1,8%, no Brasil é 2%. Então, na verdade, é isso. O grande devedor, tanto de mata ciliar como de reserva legal em São Paulo e no Brasil, é a média e a grande propriedade rural, que nunca respeitaram a legislação ambiental. Então, isso nos leva para uma reflexão que é importantíssima para a política pública, né? Eu não posso desconsiderar isso na hora que eu vou cobrar essas questões. Então, como esse projeto era um projeto de política pública, de sustentar a política pública, a gente criou um link aqui, ó, está aqui, ó, como regularizar, e aí você pode pôr o município aqui, você põe o nome do município, e ele vai te dar todo o passivo que tem no município. Então, eu pus aqui o exemplo de Piracicaba.
Está pequeno para burro aqui, né? Mas não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui é o código do município. Piracicaba tem um déficit de APP de 3.124 hectares de mata ciliar, que vai ter que recuperar. 2.449 hectares de reserva legal, que vai ter que ser recuperada, mas tem um excedente de 543 hectares de floresta. Propriedades que têm excedente de floresta, ou seja, floresta na área agrícola. Poderia ter menos, mas ele tem isso. Deixa eu conferir só se o número é esse mesmo. É esse mesmo. Não, não pode desmatar. Ele tem um excedente. Mas o que está apontando para a gente esse excedente? Eu tenho um déficit de 2.500, tenho um excedente de 500. O que eu posso fazer aqui? Que a lei permite? Compensação ambiental. Ou seja, se eu consigo estabelecer algum instrumento legal que os proprietários de Piracicaba têm que resolver, essa é a realidade de Piracicaba, tem que resolver o passivo ambiental em Piracicaba, eu promovo essas possibilidades de compensação ambiental. Aonde que estão essas florestas em Piracicaba, né? Parece que não existe essa floresta em Piracicaba. Onde estão? Onde está essa floresta em Piracicaba? Por incrível que pareça, vocês conhecem isso aí? A Costa Pinto está aqui, ó. A maioria é cana. Só que tem aquelas áreas de morro ali do lado da Costa Pinto, que são áreas que nós chamamos áreas de baixa aptidão agrícola, que não valem para produzir nada, porque não adianta produzir. Assim como a Cuesta, não dá para produzir na Cuesta. Então aí sobraram florestas nessas áreas, que são áreas de baixa aptidão agrícola. Então, do lado da Costa Pinto, nós temos aqui um monte de área aqui que poderia ser a compensação de reserva legal, inclusive da Costa Pinto. E nessas mesmas áreas, se eu fizer um zoom aqui, aqui é cana, aqui, tá vendo? Tudo cana. Aqui é pasto. Por que é pasto? Porque é ruim. Porque é uma situação ruim. A única coisa que vai ali é pasto, porque o cara mexe muito mal. É exatamente aquele pasto de baixa produtividade. Ou seja, essa área é interessantíssima para ser recuperada, para compensar a reserva legal da Costa Pinto, que está aqui do lado. Por quê? Porque essa área não tem benefício econômico nenhum, é muito baixo, e se eu restauro ela aqui, a Costa Pinto vai pagar mais para essa área aqui hoje, fazendo essa compensação, do que esse cara ganha com a pecuária. Então é bom não só ambientalmente, como economicamente. Chama servidão florestal. Chama servidão florestal. Isso está no Código Florestal. Então, a usina Costa Pinto, em vez dela recuperar, e por que para a Costa Pinto é interessante? Em vez dela ter que recuperar na área dela aqui, ela vai compensar a reserva legal numa outra propriedade aqui. Só que para fazer isso, ela vai ter que pagar o cara para aquilo. E esse mecanismo é 50% do arrendamento da cana. Hoje ele já existe, já está acontecendo, e 50% do arrendamento da cana. Eu falei para vocês, uma pecuária dessa hoje, de baixa produtividade, quanto que ela rende? R$100 por hectare. Quanto que é 50% do arrendamento da cana hoje? Que alguém tem esse número? R$600 por hectare. É 6 vezes o que esse cara ganha. Por que para a usina é interessante pagar os 600? Porque aqui ela ganha 1.200. Então ela já está pagando metade do que ela ganha. Então para ela é importante também. E para esse cara é interessante porque ele vai ganhar 6 vezes a mais do que ele ganha hoje. O que depende disso? Política pública decente. Só isso. Ou seja, se nós conseguirmos passar uma lei, que não deve ser fácil, mas com grande articulação deveria ser possível, de Piracicaba compensar a reserva legal em Piracicaba, nós estaríamos fazendo um grande benefício para Piracicaba. Por quê? Porque nós íamos aumentar 2.000 hectares de floresta em Piracicaba, e além disso, então já tem um benefício ambiental lindíssimo, né? Aumentar 2.000 hectares de floresta fora da PP, porque isso aqui é só para reserva legal. E segundo, nós íamos corrigir um erro histórico social absurdo. O que foi? Que as grandes propriedades rurais deslocando os pequenos propriedades rurais para as áreas piores da agricultura.
Então, isso aconteceu. Ele comprou a área dele, não conseguiu comprar outra, comprou aqui. E assim vai, ele vai comprando para a área cada vez pior. Quem que está aqui nessas áreas ruins de agricultura em São Paulo? Na Cuesta, nesses morros? É a usina Costa Pinto? Com certeza não. É o pequeno agricultor que faz tudo ali com a família, tudo sofrido, e alguns até com cana nessa condição. Aí vocês conhecem bem lá o bairro dos italianos, lá, como é que chamou? Santana, o Santa Olímpia, os caras produzindo cana, aqueles morros que não vão conseguir mais produzir. Então, essa é a realidade que nós temos. Aqueles morros de Santa Olímpia seriam interessantíssimos para a compensação de reserva legal das áreas planas aqui. Eles iam ganhar muito mais do que eles ganham com aquela cana que eles colhem lá com custo altíssimo, sem poder mecanizar, etc. Tudo mais. Então, essa é a nossa realidade em Piracicaba, é a realidade do Brasil. Então, essa é a realidade do Brasil, e por isso, né, que é a realidade do Brasil. E aí a gente fez um gráfico, vamos ver se vocês conseguem entender, essa é uma figura meio complicada, mas vocês conseguirem entender aqui, ó. Vamos voltar aqui nessa figura. Recuperar uma área dessa aqui, que foi usada por cana, aqui inclusive ó, tem uma app deles, que eles entraram com cana aqui, ó, mas que foi usada com cana 100, 150 anos, recuperar ela com floresta nativa é fácil? Não, né? Tem que fazer tudo, né? Porque não tem mais nenhuma possibilidade que a gente chama de regeneração natural. Porque eu tecnifiquei, pus fogo, apliquei herbicida pré-emergente, herbicida pós-emergente, aquele herbicida que mata a semente, herbicida que mata a planta, apliquei isso durante 100 anos. Não tem nenhuma possibilidade disso aqui voltar naturalmente. Mas e aqui, esse pasto aqui, que o cara nunca fez nada. O que ele faz nesse pasto? Não, mas o que ele faz normalmente para manter o pasto? Ele só roça, né? Roça manualmente. Vai lá, você vê o cara roçando manualmente. Se ele precisa roçar manualmente, o que ele está roçando? O que é aquela planta que está aparecendo no meio do pasto lá? A brotação da nativa que está tentando voltar. Ou seja, por que acontece isso? Porque aqui nunca foi tecnificado, porque não permite tecnificação, tem muita pedra, muito declivoso, etc. Então, como não permite tecnificação, ele não aplicou herbicida pré-emergente, não aplicou herbicida pós-emergente, não fez nada disso, não revolveu o solo, então essas plantas ficam tentando voltar. E aí o pasto é uma belíssima condição para aproveitar essa regeneração natural. Alguns já estão até voltando, vocês estão vendo? Para aproveitar essa regeneração natural. Ou seja, a recuperação aqui é muito mais barata do que a recuperação aqui. Tanto faz, aqui é até melhor, porque aqui eu vou botar ela mais dentro do mosaico de floresta do que ela aqui isolada sozinha. Já vai formar um corredor, exatamente. Então, essas áreas aqui são áreas importantíssimas para a restauração, pela questão não só social, mas também pela questão ambiental, que vai preencher corredores ecológicos, interligar fragmentos, etc., tudo mais. Então, essas são questões que podem ser aplicadas hoje em Piracicaba. Só ter uma lei municipal, e ela permite aquilo que a Silvia falou, o município, o PRA, pode ser ou estadual ou municipal. Aquele PRA que eu mostrei para vocês, ele não pode ser federal. Na verdade, eles estão tentando implantar uma possibilidade federal, mas a lei não tem o federal, só tem o estadual ou o municipal. E aí no municipal ele só tem que ser mais restritivos ou igual ao estadual. Então, e essa figura, então, vamos lá, que eu falei para vocês, essa área aqui tem muito mais potencial de regeneração natural do que essa área aqui. Quem que está aqui, mais pequeno ou mais grande proprietário rural? Nessas áreas ruins? Pequeno. E nessas áreas boas? Maior. Aí nós vamos testar isso para a Mata Atlântica inteira. E o que eu fiz é isso aqui, ó. Aqui é floresta. Aqui o verdinho claro são essas áreas que têm mais potencial de regeneração natural. Essa aqui, né? Eles são mais potencial de regeneração natural porque nunca foi tecnificado. E o roxo aqui é quando tem menos potencial de regeneração natural, quando foi muito tecnificado. Essa área aqui foi muito tecnificada, aplicou todos os herbicidas. Então é um gradiente aqui, né? Que vem aqui até esse aqui. Olha aqui quando eu olho para a cana-de-açúcar. Tudo sem potencial de regeneração natural. Quando eu olho aqui, mosaico, isso aqui é SAF,
essas coisas. Olha como melhora. Sistema agroflorestal, etc. Olha quando eu olho agora para o tamanho de propriedade rural aqui, ó. Olha o grande proprietário rural. Quase não tem regeneração. Olha o pequeno. Tem o dobro. Mostrando exatamente isso. Que historicamente o que a gente fez? A gente deslocou as pequenas propriedades rurais para as piores áreas agrícolas e hoje é nelas que tem o maior potencial de regeneração natural. Então, se eu decido, por exemplo, em São Paulo, e a academia estava falando isso, nós estamos tentando até mudar esse discurso. Se eu vou para o caminho mais fácil da recuperação de áreas degradadas, vou falar assim, vamos começar a recuperação das áreas degradadas nessas áreas aqui, ó, que tem potencial de regeneração natural. É mais fácil, né? Vamos começar ali. É mais fácil, não é? Só cerco e ela volta. Se eu fizer uma política pública com essa característica, vamos começar só com as áreas de maior potencial de regeneração natural, eu vou jogar a regularização ambiental em São Paulo no colo de quem? Do pequeno proprietário rural. O coitado nem tem passivo, é o que tem menos, e agora nós vamos jogar a culpa nele e fazer nele. Entenderam o que... Lógico, você vai piorar ainda. Então, quer dizer, mas é isso hoje, assim, quando você pensa em facilidade, você vê um monte de município, até pesquisador falando isso, vamos começar pela regeneração natural, que é mais fácil. Mas se eu fizer isso sem uma política pública, eu estou jogando no colo do pequeno proprietário. Então, isso que a gente está fazendo em função disso, essa é uma propriedade rural com esse potencial. Vocês acham isso aqui em Joaquim Egídio? Olha o morro que é isso aqui, estão vendo? Aqui é o barranco que tem aqui. Isso é fácil de ser mecanizado? Não é. Isso é uma foto de 2005, que a gente entrou nessa propriedade e falou, não, para com isso, você tem um monte de passivo ambiental, um monte de falta reserva legal aqui na região, e você tem que estar com esses pastos ruins. E a gente conseguiu convencer ele a começar a isolar o pasto. Olha lá, 2005, 2020. Olha a quantidade de floresta que voltou aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui nesse pedaço, olha aqui. Isso é o menor custo. Esse é o menor. Só deixar, só isolar, parar de roçar, parar de aplicar herbicida, pôr uma cerca ali, porque aqui continua pecuária, ou você tecnifica a pecuária aqui, não precisa nem pôr a cerca, mas essa é a realidade. Ó. Não, só tirou a área, o que ele está é se regularizando ambientalmente. Se ele for um médio proprietário, ele já está se regularizando. Se ele for um pequeno, são áreas que ele vai poder compensar a reserva legal de grande. E o que ele está... Ele reduziu a área agrícola dele aqui? Reduziu nada, a melhor área agrícola dele está aqui. Então ele consegue produzir até mais do que ele produzia se ele melhorar essa área agrícola aqui. Aqui é que ele não consegue melhorar. Tá? Não. A reserva legal é passível de manejo sustentado. Lembra que eu falei? Não, mas ele não vai poder fazer a agricultura que ele está acostumado. Não está que ele está... na verdade, a agricultura que ele está acostumado é uma pecuária ruim. Então, agora o que ele vai fazer é um sistema agroflorestal bem bolado, que ele tira madeira, tira medicinais, tira frutíferos, tira o que ele quiser, que ele vai ganhar muito mais, porque ele vai ter 2 ganhos. Esse cara aqui, ó, se ele boa pergunta que você fez, ó. Hoje ele está com uma pecuária ruim aqui, com aquela média de produtividade aqui no caso é meia unidade animal por hectare. Se eu passo isso aqui agora, ó, tudo isso aqui eu transformo num SAF, num sistema agroflorestal, quais os 2 ganhos que eu tenho aqui? O primeiro ganho, que eu posso disponibilizar isso para compensação da reserva legal de um grande. Então, vou ter lá, vou ganhar 50% do arrendamento da cana. Esse é o meu primeiro ganho. O segundo ganho que eu tenho aqui, eu enriqueço isso aqui com espécies madeireiras, para tirar madeira. Enriqueço com espécies frutíferas, para tirar fruta. Faço um SAF aqui, um SAF biodiverso, né? Não pode ser um SAF simplificado, mas um SAF biodiverso. Eu vou ter 2 ganhos. E só o SAF já é mais do que ele ganhava com a pecuária. Entendeu? Então ele vai ganhar 3 vezes mais. Não, tem técnica para isso, tem. Técnica tem, o que não tem é política pública. Tá.
Pode, pior que isso. Hoje o Código Florestal de 2065, não, 2022, pode inclusive ter espécie exótica no meio, mas é consorciado, tá? Então tem que ser consorciado com as nativas. Mas nós temos um experimento, por exemplo, de plantio de eucalipto com madeira de nativa. Então depois você tira o eucalipto, só fica nativa. Hoje tem nativas que dão mais que as exóticas, então para madeira não compensa fazer isso. Mas você pode pôr lá aqui, por exemplo, uma seringueira e explorar a seringa, por exemplo. Então daria para você fazer isso. Oi? Mogno africano, poderia pôr. Exatamente. É. Não, e o mogno é bem interessante. Tem nativas que fazem isso também, mas o mogno é mais comercial, então valeria a pena, tá? Mas pode fazer, pode nativo com exótico. Esse aqui é um outro, ó. Olha que absurdo essa área. Desculpa que eu não desliguei. Essa área aqui que nós fizemos, olha que loucura. Ela tem... Deixa eu só baixar aqui. Ela tem 5 anos. Era isso aqui. Parece que isso aqui tem potencial de regeneração natural? Não parece, né? Mas será que essa área foi alguma vez tecnificada? Não foi. Por ela não ter sido tecnificada, nós não plantamos, abandonamos ela em 5 anos, olha como veio. 5 anos. Só que tem um detalhe, prestem atenção aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. É uma única espécie que tem aqui, ó. Tá vendo que é tudo a mesma corzinha, é uma única espécie. Mas já reduzi 50% do meu custo da restauração. O que eu vou fazer agora aqui para ela permanecer? Eu vou enriquecer, vou lá e planto ali no meio dela só para aumentar a diversidade, para aumentar o número de espécies. Mas já barateou absurdamente a minha área. Então, todas essas áreas que não foram tecnificadas pela agricultura, inclusive aquelas muito degradadas, têm esse potencial de regeneração natural que nós chamamos, tá? Esse é um outro exemplo nosso. Esse é um dos projetos mais velhos que a gente tem aqui na região. Olha que lindo, ó. A área agrícola continuou como área agrícola e a área de reserva legal, que é uma média propriedade, era tudo pasto, nós conseguimos transformar tudo em floresta sem plantio. Por quê? Porque eram áreas que nunca tinham sido tecnificadas. E agora, uma área dessa de cana, 100 anos sendo usada para cana. Se eu abandonar igual eu fiz nessa aqui, ou nessa aqui, ou nessa aqui, vai voltar a floresta? Não vai voltar a floresta. Por quê? Porque geração espontânea não existe, tá? Então, você já ouviu falar, mas isso não existe. Então, não tem nada aqui, né? Tem uma árvore, então não tem o que voltar aí. Então, essa tem que fazer. Isso aqui é aqui em Piracicaba, ó, um proprietário aqui falou, não, vai voltar, se eu deixar, volta. E largou, 8 anos. Olha que beleza de mata que tem aí. A única coisa que ele fez aí foi aumentar 30% o custo dele, porque agora ele vai ter que tirar essa cana velha para fazer a restauração. É 2 custos. Se ele tivesse feito isso na hora que ele colheu a cana, seria sido mais simples. Tá? Então, nessas situações aqui, eu tenho que fazer plantio mesmo. É esse plantio. Aqui é um exemplo para a gente. Hoje a gente tem técnicas de plantio que são muito interessantes. Isso aqui é com um pequeno proprietário. Ele cercou a coisa, controlou o capim, está fazendo aqui com aquela maquininha de mão, plantadeirinha de mão. A gente mistura a adubação verde com espécies de nativa e vai plantando ali. Ó. Então tem a adubação verde e a nativa crescendo aqui com semente. Olha a área com 3 meses. Aqui eu fazendo agora com maquinário. Aqui, então é adubação verde com espécie nativa. Ali eu estou vendo ó, a espécie nativa germinando ali. Aqui a gente, em vez de usar adubação verde, a gente usou abóbora, que também funciona, é um SAF, né? Olha aí com 4 meses, tá? Olha a área com 6 meses, a área com 3 anos. E esse projeto foi muito legal, foi isso aqui, foi em Alta Floresta. O proprietário pediu para a gente fazer essa restauração. É um corredor ecológico aí ligando a casa dele com um fragmento que tem perto da casa dele com um grande fragmento que tem no vizinho. E quando nós começamos o projeto, ele descobriu que a mulher estava grávida. Aí nós fizemos um projeto e depois ele mandou a fotinho da filha correndo no meio da área restaurada. Olha esse projeto aqui, ó. Isso aqui é aqui em Araras, ó. Parece um plantio de restauração isso? O que nós estamos usando aqui? Ó? Eu usei adubação verde aqui na entrelinha para não fazer controle de mato, eu só faço controle de mato na linha do plantio da árvore. Então, eu abaixei e reduzi absurdamente o custo que é a manutenção da área. Isso está com 2 meses.
4 meses. Já não faço manutenção mais nenhuma dela. 8 meses, olha o jeito que está. Nós até ficamos preocupados aqui que ia matar a árvore porque fechou tudo. Aqui a gente usou o milheto, hoje a gente nem usa mais o milheto porque ele cresce muito. Mas a área é com 2 anos e 5 meses. Tá? Então, olha para vocês verem, olha como é que era 2 anos e 5 meses depois. Tá? Essa área, 2 anos e 10 meses. Ó. Já virou floresta nessa técnica. Então, hoje nós temos técnicas interessantes de testar. E aqui, só para vocês verem, é um experimento que a gente tem. São parcelas, né? Essa aqui é a testemunho, que não fez nada. Olha que diferença, igual lá o pasto que era. Olha aqui usando técnica e não usando técnica, no mesmo tempo. Tá? Só para vocês verem a diferença que está. Então, para fazer restauração, precisa usar conhecimento científico, esse conhecimento precisa estar disponibilizado, precisa capacitar os proprietários para fazer isso. Tá? Essa aqui em Piracicaba também, ó, uma área de APP ali, de reserva legal, que o cara também abandonou com 10 anos para ver se recuperava. Tá? Olha que beleza de mata. Tá? Isso aí em Santa Bárbara. Tá? Então, hoje, a nossa proposta, que eu quero deixar de recado aqui para vocês, que em função de tudo isso que eu falei, do potencial de regeneração natural das áreas e da distribuição fundiária dos déficits, tanto de APP como de reserva legal, nós temos uma proposta de restauração ecológica aqui para benefício da natureza, então usar a diversidade, etc., mas também para benefício das pessoas. Então, é uma proposta que atenda não só a natureza, mas que atenda as pessoas também com isso. Então, é isso que eu falei para vocês. A primeira proposta que nós fizemos é isso. Vamos, logicamente, começar com as áreas mais fáceis. Não tem problema começar com as áreas mais fáceis, desde que seja inserida dentro de uma política pública. O que nós falamos? Então, vamos recuperar os pequenos, mas disponibilizar essas áreas para compensação da reserva legal do grande, estabelecer aqui um SAF, modelos de SAF que eles podem ser implementados aqui nessa reserva legal, porque o cara começa a ganhar mais dinheiro com isso. Segundo, vamos forçar também os grandes proprietários, aonde não tem potencial de regeneração natural, a se recuperar. E para isso a gente faz algum esforço dele agregar valor nessa área. Não sei se vocês conhecem a usina São João em Araras. A usina São João entrou no nosso projeto em 2003. Vocês prestarem atenção aqui, está começando a preparar as áreas para recuperação. Em 2003, nós entramos lá com um programa de adequação ambiental da usina São João. Essa é a foto de 2005, essa é a foto de 2020. A pergunta que eu faço para vocês, a usina São João está mais pobre por causa disso? Pelo contrário, eles conseguiram agregar valor na restauração através da certificação e hoje vendem para muito mais países que as outras usinas que não fizeram conseguem vender. Então, essa é a nossa realidade que nós temos que conseguir fazer. Então, hoje, nós estamos propondo que sejam estratégias diferenciadas pelo tamanho da propriedade. A defesa que eu tenho feito é isso, ó. Para uma pequena propriedade rural, estou falando aqui de pequena propriedade rural, na região, e aqui pode ser até 4 módulos, ou até 6 módulos, pode ser uma definição municipal. Qual que é a nossa proposta para cumprimento do Código Florestal? É muito mais uma proposta, considerando que eles nunca tiveram culpa no cartório, sempre foram deslocados para as áreas piores, etc., o projeto de cumprimento do Código Florestal para pequeno é um projeto socioeconômico. É de melhorar a qualidade de vida dele, é de melhorar a possibilidade dele se fixar no campo e não causar êxito rural, para ele não vir para a cidade. Então, o que a gente está propondo? A recuperação das APPs no pequeno proprietário rural é com sistemas agroflorestais, não madeireiros. E a lei permite isso. Então, nós temos que incentivar isso. O proprietário fazer a recuperação da mata ciliar dele com frutíferas, com medicinais, com melíferas, com oleaginosas, todas que podem permitir que ele consiga ganhar dinheiro na recuperação da mata ciliar dele. Segunda possibilidade, ele recuperar as áreas agrícolas dele ruim, aquelas declivosas, com SAFs também, com sistemas agroflorestais. Por quê? Porque ele vai melhorar o ganho econômico dela e vai poder disponibilizar isso para a compensação da reserva legal dos grandes. A terceira condição que a gente põe para o pequeno é manejar os fragmentos de floresta que tem dentro da área dele também com manejo econômico.
não madeireiro, que também a lei permite. E, ao mesmo tempo, também disponibilizar os fragmentos para compensação de reserva legal. Até aqui ele só ganhou, né? Ele estava com uma área ruim aqui de APP, com pasto, pôs um SAF para exploração econômica. Pegou o pasto que está fora da APP, também pôs um SAF e disponibilizou ele para compensação de reserva legal. Pegou o fragmento dele, manejou, explorou economicamente, com mel, com espécies melíferas, etc., frutíferas, não madeireiras. Aqui eu não posso pôr exótica, né, porque aqui é o fragmento, e como disponibiliza isso para compensação de reserva legal. E, por último, no pequeno, você tem um programa com a Secretaria da Agricultura de melhoria das áreas agrícolas desse proprietário rural. Porque nenhum proprietário rural vai se regularizar se ele não tiver sustentabilidade econômica. Então, nós temos que ter aqui, ó, é um programa de melhorar a pecuária dele aqui, que ele tem 0,5 unidades animais por hectare, para passar isso aqui para 2, 3 unidades animais por hectare. Fazendo divisão de pasto, capacitando ele para manejo adequado do gado, manejo adequado do pasto. Essa é a nossa proposta para o pequeno. E, para terminar essa proposta para o pequeno, nós estamos propondo que, para o pequeno, isso tudo seja feito por ele, através da capacitação do pequeno. Ele vai escolher as espécies junto com o técnico, ele vai implantar a restauração na propriedade dele e ele vai receber pagamentos de serviços ambientais por fazer isso. Então, essa é uma proposta muito clara. Se tem que pagar serviço ambiental para alguém, paga para pequeno, porque pagar para a usina é sacanagem. Então, essa é uma perspectiva muito forte e ele vai construir o projeto dele. Tem 20 anos para fazer isso, transformar essa propriedade aqui, que tem quase nada, numa propriedade regular ambientalmente e muito mais rentável economicamente do que ela é hoje. Para o grande, não tem o que fazer. Qual que é o grande agora? O grande é a recuperação da APP para conservação e não para manejo econômico. Então, vai recuperar para proteção de água, biodiversidade, etc. O grande também tem um pedaço de área agrícola de baixa aptidão, que ele deve ser recuperado com sistemas agroflorestais e já compensar parte da reserva legal dele. Mas ele não vai compensar tudo, por quê? Porque nas propriedades dos grandes tem pouca área ruim. A maioria das áreas ruins estão nos pequenos. Então, o déficit mesmo ele vai ter que compensar no pequeno. O resto ele vai ter que compensar no pequeno. E, por último, no grande, o que nós temos que fazer em Piracicaba e no Brasil é o que nós chamamos da certificação ambiental da produção. O que quer dizer isso? O grande que estiver se regularizando, ele tem que ser beneficiado por estar se regularizando e de conseguir diferenciá-lo daquele que não está fazendo a regularização. Então, eu gostaria muito, por exemplo, em Piracicaba, de parar num posto de gasolina e pôr um álcool, sabendo que aquele álcool vem de uma usina que fez aquilo que eu mostrei para vocês. Uma usina que fez isso aqui, ó. Que fez isso aqui. Mas, certamente, eu estou pondo álcool de uma usina que está assim. Porque eu não tenho nenhum programa de certificação, nem em Piracicaba e em qualquer lugar. Quem está hoje definindo para a gente o que nós fazemos é o mercado europeu, né, que define o que a gente faz, e nós aqui, como cidadãos, não definimos o que a gente faz. Eu adoraria ir no açougue comprar uma carne de uma propriedade que está em regularização ambiental. Está lá escrito na minha carne, lá, vem de uma propriedade que está em regularização. Mas hoje a gente não tem esse programa, ou seja, nós não temos como exercer a nossa cidadania para isso. E isso eu acho que é importantíssimo. Isso pode ser municipal, pode ser de atividade, a Coplacana está aqui, então tem um processo de certificação de Coplacana, quais são as propriedades, o que a gente chama de lista positiva, nós só temos uma lista negativa. Então, criar um programa de lista positiva em Piracicaba é fundamental. Quem são os proprietários que estão se regularizando? Põe isso todo dia no site da prefeitura, no site do legislativo. Quem que são os proprietários? Com certeza o proprietário fala, putz, eu preciso começar a fazer para entrar nessa lista. Então, é isso que nós precisamos fazer. Ó, e eu vou comprar dele porque ele está nessa lista. Então, essa é a questão que nós precisamos fazer. E, logicamente, o grande não tem interesse em fazer restauração, porque ele nem tem tempo. Então, qual que é a nossa proposta? É capacitar empresas localmente, capacitadas pelo poder público, para fazer a restauração direito, com aquelas metodologias que eu falei para vocês, usar isso direito, etc., tudo mais. Então, nós temos que capacitar. Isso é uma grande fonte de trabalho e renda.
e você fecha a cadeia. E aqui nós temos que conseguir financiamento via BNDES para esses proprietários se regularizarem, né? Porque BNDES serve também para uma questão ambiental e social, diferente do que ele é usado hoje. Então, essa é a proposta que a gente faz. Eu fecho a cadeia com isso. Nós estamos publicando um artigo agora, saiu essa semana, inclusive, e é fácil de vocês verem esses números. Eu falei para vocês, Piracicaba vai ter que recuperar 5.500 hectares de APP e reserva legal. 1 hectare hoje de restauração gera 0,42 empregos regulares fixos. Isso com coleta de semente, produção de muda, restauração, monitoramento, etc. Ou seja, só com a regularização ambiental de Piracicaba nós geraríamos quase 3.000 empregos em Piracicaba. Então é bom para todo mundo, desde que a gente tenha boas políticas públicas. Tá? Então, esses são alguns exemplos aqui da atuação do LERF na região. Vocês conhecem, não sei se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, isso é Iracemápolis, a represa de abastecimento de público de Iracemápolis, 32 anos atrás, 34 anos atrás, era assim, hoje ela está assim. Tá? Isso foi muito interessante, são 150 hectares de recuperação aqui. Hoje um prefeito em Iracemápolis que se vai se candidatar e não falar que vai proteger a represa de abastecimento público, esquece, não é eleito de jeito nenhum. A usina não pode nem falar que apoia um prefeito, porque era ela que fazia irregularidade aqui, a cana chegava até dentro d'água. 30 anos depois, eles não conseguem eleger um prefeito por causa disso, porque faltou água no município e a população entendeu que o culpado era a usina. E vieram, né? Tá? E, pior que era idiotice total, né? Era a água que abastecia os funcionários dela mesmo. Né? Então, não dá nem para entender a realidade. Esse é outro que eu mostrei para vocês. Esse é um que a gente tem com um aproveitamento econômico, então é tudo reserva legal. Essa foto é de 2005, isso aqui é em Campinas. Era uma propriedade exatamente aquela que eu mostrei para vocês, que tem ali do lado da Costa Pinto. Está vendo o pasto aqui, ó? As curvas de nível, um pasto num morro desgraçado, ruim. O proprietário se convenceu, falou, não, eu não aguento mais não ganhar dinheiro nesse pasto aqui. Aí o que ele e a água dele toda ruim, ele resolveu fazer isso que nós falamos. Ele restaurou com a perspectiva de exploração econômica e compensação da reserva legal. Isso é em 2005, isso é em 2020. Olha a cor da água. À direita ali, ó. O vizinho continua igualzinho. Tá? E esse cara agora, ele explora madeira, frutífera, medicinais, ele pôs até café embaixo dessa reserva legal e compensa uma propriedade que ele tem em Jabuticabal de Cana, que não tem reserva legal. Tá? Essa é Exalc. Vocês conhecem bem Exalc. Por incrível que pareça, Exalc, até 2005, era irregular ambientalmente. Com um monte de falta de APP, um monte de reserva legal. Nós falávamos isso a todos os ventos, ninguém acreditava, ninguém tomava atitude, e aí os alunos entenderam esse recado e eles fizeram uma denúncia ao Ministério Público em 2003. Essa denúncia virou um TAC, um termo de ajustamento, em 2004, e a Exalc teve 15 anos para se regularizar. Então essas são todas as APP, aqui tinha uma usina de cana na APP do Piracicaba, né? Nunca funcionou, mas era plantada cana aqui na beira do Piracicaba. A gente brincava que o pesquisador não conhece lei, né? Então, a Exalc, das propriedades que eu tinha feito até aquele momento, a Exalc era a que tinha mais irregularidade ambiental. Olha que absurdo, né? Uma escola de agronomia. E aí a gente conseguiu convencer, fizemos isso junto com os alunos, num grupo que chama GAD, né? Que vocês alguns conhecem bem, Grupo de Adequação Ambiental da Exalc. Nesse grupo a gente já formou 140 profissionais, inclusive algumas lideranças. Tem o Pedro Brancaleon, que foi meu aluno de iniciação, foi aluno do GAD, meu aluno de iniciação científica, mestrado, hoje é professor da Exalc, é um grande pesquisador em restauração, um monte de gente que trabalhou e lidera hoje, do Imaflora tem um monte que foi ex-membros do GAD, e esses meninos trabalharam na regularização da Exalc junto com a gente, Exalc em 2005, a Exalc em 2020, e aí 18 e 20. Olha a diferença. Nós aumentamos na Exalc 148
hectares de floresta, nesses 15 anos. Então, regularizamos a Exalc inteira, 148 hectares de floresta. E o mais interessante, nesses 15 anos, a Exalc aumentou a produção de alimentos dela, mesmo tendo aumentado 148 hectares. Por quê? Porque usou melhor as áreas que eram melhores para serem produzidas, aumentou a produtividade e aumentou a produção de alimentos. Então, é isso que o recado final que eu quero deixar para vocês é totalmente possível produzir alimento com sustentabilidade ambiental, inclusive social. As questões ambientais e de produção são interdependentes, e se a gente segue a legislação, ou até mais que a legislação, certamente todo mundo tem benefício, todo mundo ganha mais. Tá? Ali na cidade de Rio das Pedras, que eu passei por perto esses dias atrás, eu vi que acho que teve alguma recuperação em volta da lagoa, lá, que é uma cidade que falta bastante água, né? Na onde? Na Lagoa? Rio das Pedras. Aí teve alguma recuperação, que antes parecia que não tinha tantas árvores daquele jeito. Nossa, eu não sei aonde você está falando, precisava lembrar. Então, ali ali é um programa da usina, recuperaram, ali foi plantado, não tinha nada, foi dentro desse programa. Para a cana, hoje nós tivemos um grande benefício, né? São as leis inteligentes que eu chamo a atenção, ou os programas inteligentes. Teve um cara, há uns 6 anos atrás, chama Miguel, é amigo meu, ele era do Ministério de Minas e Energia. O cara era do Ministério de Minas e Energia, não tinha nada a ver. Ele me procurou na época, porque ele estava pensando em fazer um programa federal, onde a cana que fosse melhorada em termos de cultivo, industrialização, etc., se uma cana ela muda o sistema de produção, ela retém mais carbono do que uma cana no sistema tradicional. Se eles plantam de um jeito tal lá, sem revolver o solo, que a gente chama de plantio de baixo impacto, etc., ela acumula mais carbono no solo do que a cana tradicional. E aí o que ele fez? Fez um programa. As usinas que entrarem nesse programa de melhorar o cultivo da cana e melhorar o processo industrial da cana, ela pode vender carbono também, que é esse excedente, essa adicionalidade que vai ter, além de açúcar e álcool e energia que eles já vendem hoje. Ele fez as contas disso, isso representa um ganho de uma usina de 20% a 25% a mais de faturamento. Foi isso que reergueu a Ededine. A Ededine reergueu com essa mudança da alteração industrial para acumular mais carbono. E agora... Oi? E é o crédito de carbono. Aí a usina vai vender crédito de carbono. Hoje estão todas as usinas correndo atrás do crédito de carbono, tentando se aderir ao programa RenovaBio. Só que nós conseguimos incluir um item lá no programa dele do RenovaBio. Para você aderir ao programa de RenovaBio, você tem que aderir ao PRA e ao PRADA e recuperar suas matas ciliares. Ou seja, quem mais recupera hoje são usinas de cana, não porque elas são ambientalmente conscientes, mas porque retornem dinheiro. E é isso que eu falei lá da certificação ambiental que a gente precisa pôr. Então, isso são programas inteligentes e que o município aqui não está nem pensando. A pergunta é, a Costa Pinto está correndo atrás do RenovaBio? Se ela tiver, nós vamos ter recuperação de matas ciliares, aí nós podemos incentivar, vamos fazer isso certo, vamos fazer a compensação da reserva legal aqui dentro, isso vai valorizar o programa deles do RenovaBio, etc. Tudo mais. Se não estiver aderindo ao RenovaBio, tem que fechar a usina, porque não tem nenhuma usina boa que não está aderindo ao RenovaBio. Então, essas são questões de governança que a gente precisa estar atuando fortemente. E esse é um programa que é da agricultura, é da Minas e Energia. Hoje ele está no Ministério da Agricultura. O que a gente não pode continuar assim, isso é a bacia do Curumbataí. Olha que bela bacia que abastece Piracicaba. Olha lá que beleza. E para facilitar a vida de vocês, a grande maioria do que eu falei aqui está nos vídeos do YouTube, tá? Então tem esses vídeos aqui que exemplifica tudo isso, então vocês só chamarem no YouTube esses títulos aí que vai aparecer um monte de vídeo aí, tem 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Aquela metodologia que eu mostrei para vocês usando a adubação verde está aqui nesse vídeo, são 12 minutos. Então a gente está bastante preocupado em produzir esses materiais de divulgação que não são mais, ou que são mais fáceis à sociedade para aumentar a possibilidade de ser incorporados, né, conceitualmente. Tá bom?
É isso. Obrigado, Silvinha, de novo. Gente, que privilégio, né? Estar aqui nessa sexta-feira à tarde com o professor Ricardo e trazendo todos esses dados, esses conceitos. E assim, né? Fiquei aqui pensando, eu já vou abrir um pouquinho mais a palavra aí. Quando eu estava na assessoria da Nancy, ela sempre falava, né? Nós temos a Exalc aqui, nós temos a Sena aqui, né? O Sena, vamos fazer essas parcerias. E a Aline também foi assessora dela. E a gente trazia o povo da Exalc para debater plano diretor, veio Miguel, veio uma galera, né? E é isso, o conhecimento está aqui, né, academia, e nós estamos aqui na gestão e temos que fazer isso, né? E vocês estão lá na prática, né, Felipe? E aí, acho que isso é importante, né? Às vezes tem pouca gente, não sei o quê, mas aí disso a gente tem que tirar alguma coisa, né? E, sei lá, falei com a Grazi agora. Grazi é assessora também do vereador Paulo Camolese, também trabalha bastante com a questão ambiental. Está aí a assessoria do Joseph, está aí a assessoria da RAI. Então, tem 3 vereadores representados aqui. Estava assessora aí do Paulo Campos e Ciro, né, que agora o Paulo Campos se afastou. E todos que estão aqui interessados, né, nessa questão. E aí fiquei pensando, né? Até falei, Nancy, cadê você? Né? Porque hoje ela está na Secretaria de Agricultura. Né? Nossa, eu estou com reunião não sei aonde. Mas é isso, a gente vai ter que, disso tudo, fazer um caldo, né? Ver o que dá para fazer, porque nós estamos com um projeto de lei do nosso gabinete de Código Florestal Municipal, mas pensando mais na área urbana. E aí a pegada está a área rural, nós temos 90% do território piracicabano é rural. Né? A gente sabe que nós estamos aqui num pedacinho urbano, mas vamos até lá o Tanquã, né? Encosta lá em Anhembi, não sei onde, é enorme. Né? E você foi falando, mostrando, eu fui lembrando ali o Morro Branco, ali também é morro, né? Não tem a pecuária, não tem a agricultura, tem o morro. Né? E acho que a gente podia, disso tudo, tirar alguma coisa e até fazer uma proposta aqui para o Ricardo, para a gente fazer uma reunião depois com a Nancy, vocês, né, sei lá, o secretário de Meio Ambiente, os gabinetes, porque aí a gente pode conversar um pouco com o pessoal da Guarda Municipal e quem puder, uma reunião um pouco mais tranquila, para ver como a gente insere esses dados, essa palestra sua no nosso projeto de lei. Quem sabe isso vira um projeto de lei bacana. Não sei se é simples assim, né, Ricardo? Porque você falou, tem a esfera estadual, né, que está fazendo os programas de recuperação. Nós estamos, vai ter que afinar, né? A gente pode fazer um pouco agora, né, um pouco depois. Valeu, Felipe, obrigada, viu, pela participação. O pessoal da Chácara Brasil também é um pessoal que também sempre pensando em recuperação ambiental e educação ambiental, está aí. Eu não sei, a gente tem aí no máximo uns 20 minutos agora, porque realmente a gente tem que terminar 10:45, que tem todo o pessoal da comunicação aí, da TV, e a gente tem horário. Eu vi que alguém ainda queria perguntar. Fala no microfone, né? O CAR, ele já é exigido no cartório, né? Se você não preenche o CAR, você não consegue vender a propriedade, você não consegue desmembrar. Talvez esse PRAD e isso também seja uma forma bem coercitiva, né? De fazer com que as pessoas cumpram, né? O CAR, ele é hoje o que o banco cobra, o que o cartório cobra, porque nós estamos no momento do CAR. Daqui a pouco vai ser o momento do PRA e Prada. Aí os bancos vão cobrar o Prado, PRA, os cartórios vão cobrar o Prado e PRA. Tchau, Felipão. Prazer, viu? Prazer te ver. Felipe trabalhou com a gente um tempão aí, foi parceiraço nosso aí. Prazer, Felipe. Por isso que nós acreditamos que isso vai acontecer, porque nenhum proprietário vai querer não poder comercializar a sua propriedade, né? Então, vai acontecer. Com certeza, o cumprimento do Código Florestal vai acontecer no Brasil. O problema agora que nós estamos não é esse, se vai ou não vai acontecer. No passado era esse, vai ou não, talvez não acontecesse, 65 não aconteceu, porque não tinha essa cobrança, etc. Agora, a
a nossa questão, e por isso que nós dependemos de boas políticas públicas, principalmente do legislativo, é se ele vai acontecer com qualidade ou sem qualidade. Esse é o detalhe, entendeu? Então, agora, todo o agronegócio quer que ele aconteça, mas sem qualidade. Então, deixa lá, não precisa fazer nada, abandona lá, aquela cana na PP lá, aquilo para ele é uma recuperação. Então, isso que nós não podemos deixar acontecer. Tá? Só queria colocar aqui que o pessoal do pelotão ambiental precisa sair. Vocês têm alguma questão? A gente pode depois continuar fazendo alguma palestra no segundo semestre, mas a nível, assim, de repente, da prática de vocês, né? Eles têm a prática do dia a dia aí, andam na zona rural inteira, tem um monte de problema de loteamento irregular, né? Acho que... E, aliás, já veio uma palestra essa semana aqui de PSA, foi a Nancy e o SEMAI que trouxe, terça, foi isso, né? Sobre o PSA, e aí veio a questão, né? Hoje está sendo em algumas bacias, né? Prioritárias, dinheiro ainda pouco, está criando-se um fundo... E tem tudo a ver, né? Está convergindo para que melhore, né? Talvez a gente não veja essa melhora, assim, mas vamos deixar aí para as futuras gerações, né? Então, agradece lá o Sidney, né? Que é o superintendente da guarda aí, o comandante da guarda. Não sei as patentes aí. E agradece aí a participação, né? Agradeço a participação de vocês. Venham sempre, tá? E podem trazer também alguma proposta para a nossa escola e vamos debater a cidade aí. Tá bom? Obrigada aí pela participação. Obrigado pela presença aí. Estamos lá disponível de vocês lá no Exalc. É só procurar, tá bom? Obrigado, viu? Acho que a Grazi quer perguntar. Então, a gente vai tentar fechar em uns 15 minutinhos para... Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer bastante, professor, porque foi super esclarecedor e super importante ouvir nessa tarde tudo isso, né? E pela proposta, pelo menos ao que eu pude entender que você trouxe, depende muito essa boa política pública, né, que necessária, ela passa muito pela questão da assistência técnica pública, certo? E a gente já, sei lá, se a gente pode dizer, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente vê um desmonte desse instrumento dentro do nosso estado. Então, assim, eu também fiquei um pouco com essa dúvida, Silvia, se a proposta que seja municipal, até onde a gente consegue ir, né? Mas, especialmente, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão da assistência técnica pública. Obrigada. Obrigado pela pergunta, a pergunta é interessantíssima. Vamos lá. Eu acho que você tem razão, a assistência técnica é um gargalo, mas é um gargalo que só vai acontecer depois da gente tiver uma boa definição de políticas públicas. Tá? Então, esse é um momento que não podemos atropelar. Porque se eu atropelar, eu vou capacitar pessoas que não vão implantar porque eu não tenho a política pública. Tá? Tendo a política pública implantada, por exemplo, essa definição que nós conseguimos aqui, ó, a compensação, o município vai fazer uma lista positiva, ou seja, vai controlar a sua restauração das APPs aqui, isso vai publicar isso semestralmente, isso dá para fazer com um monte de parcerias, com uma flora, com um monte de parcerias para isso, fazer no município. Então, o município vai controlar, o município vai fazer a compensação de reserva legal aqui no município, etc. Quando eu gero isso, eu gerei um monte de demanda. Então, eu gerei a demanda. A usina vai ter que fazer bem feito, porque ela vai ser monitorada. A usina vai ter que compensar a reserva. No momento que eu gerei a demanda, a assistência técnica foi resolvida. Mas, em termos especificamente da proposta dos pequenos? Não, o pequeno é muito pouco em Piracicaba. Você tem, em área, é muito pouco. Então, e esse é o mais fácil de ser capacitado. Então, esse aí é o Estado, Legislativo, Executivo, universidades, fazendo a capacitação dos pequenos. Mas, de novo, você volta para aquilo. Os pequenos representam 7%. Entendeu? Então, esse pode acontecer em 20 anos, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma assistência técnica super diferenciada, um projeto específico com eles, diferenciado com eles, etc. O que nós não podemos é ficar neles e deixar que os grandes não façam. Então,
é gerar a política pública que vai gerar essa demanda. Então, a demanda de capacidade técnica para médio e grande já existe, né? Eles já compram tecnologia de consultores para a área agrícola e vão comprar para a área agrícola. Então, é aquela história da gente agora capacitar aqui no município empresas boas para serem contratadas por essas pessoas. E tem. Temos aqui em Piracicaba, pessoas, o próprio Felipe participou de uma delas, empresas aqui em Piracicaba que saíram aqui da Exal, que saíram de Piracicaba, uma delas hoje está em Americana, chama Implantar, vale a pena vocês conhecerem, entrem no site deles, são 2 meninos formados aqui na gestão ambiental. Os caras foram contratados outro dia para restaurar 600 hectares de florestas em uma das usinas. Estão fazendo quase 3 mil hectares por ano aqui em Piracicaba. Só eles já dariam conta do passivo de Piracicaba para restauração. Tá? Mais alguém? Vocês querem fazer alguma questão? Aline? Obrigada, professor, pela palestra. Muito boa. Eu tenho uma pergunta que é sobre a alteração que teve do Código Florestal pela Lei 14.258 de 2021. Até que foi nesse sentido que o mandato coletivo propôs a alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo para manter a definição das margens das áreas de APP nos limites de largura, porque flexibilizou, né? Deu mais autonomia para os municípios alterarem isso e tal. E eu queria saber se tem outras alterações que o senhor considera importante da gente se atentar a nível municipal. Eles estão a todo momento, na verdade, a minha impressão, é a Aline, né? Aline. A minha impressão, Aline, é que o Legislativo Federal, nessa legislatura principalmente, começou a se dar conta agora de tudo que eles vão ter que fazer com o Código Florestal. E, felizmente, não dá mais tempo para eles proporem nada. Tentaram aí um monte, mas, na verdade, nós tivemos outros problemas que foram maiores, né? Eu acho que a pandemia foi, nesse sentido, foi até bom, porque se não tivesse tido, eu acho que eles teriam conseguido desmontar mais o Código Florestal. Hoje, eu acho que não tem muito espaço mais para fazer isso. Tinha espaço no urbano, porque, na verdade, o urbano é muito pouco perto do rural. Mas o espaço do urbano, eu entendo que jogou a responsabilidade para nós, né? Porque, na verdade, agora é o plano diretor municipal que tem que fazer essa definição. E está correto, porque vai atender a particularidade de cada município, cada cidade. Então, agora, o problema volta àquela comecinho da minha fala, o problema da gente exercitar a nossa cidadania, de cobrar do jeito que eu quero isso, para fazer isso direito. Então, eu acho que é até mais interessante do que viesse pelo Código Florestal, numa definição federal. Então, eu acho que essa questão é interessante desde que a gente tenha bons legisladores, bons executivos, se a gente consiga votar bem, eu acho que é uma boa lei. Eu fico pensando aqui, eu participei do Beira-Rio, projeto Beira-Rio. A parte de vegetação, como nós fizemos. O projeto Beira-Rio foi feito por um prefeito, né? E vocês veem hoje vocês, quem é mais velho aí conhece a beira do rio antes do Beira-Rio e a beira do rio hoje, né? Então, é isso que é possível fazer, e eu acho que podemos fazer muito mais. No projeto Beira-Rio tinha um programa que era interessantíssimo, que não foi implantado, de corredor ecológico em Piracicaba, que é lindíssimo. Se a gente consegue implantar aquilo num plano diretor, que ela ligava, me ajudem lá, faz tempo, ligava a mata daquele deputado lá, como é que chama aquela mata que tem ali em cima da prefeitura, Morato lá? Na Chácara Nazaré, a mata da Chácara Nazaré, com a lagoa da frente da prefeitura, com a mata ciliar do Piracicaba e com a mata que tem lá na Vila Resende, passando pela linha do trem lá. Era lindíssimo o projeto. Interligava com todos os fragmentos urbanos de Piracicaba. Mas não foi implantado. Então, nós temos bons projetos que não foram implantados. E aí a gente está numa casa legislativa, né? E a gente tem visto umas ações complicadas aí. Inclusive, essa semana nós debatemos, vieram vários proprietários rurais discutir a questão do IPTU, né? Que eles estão dentro da área urbana, pagando IPTU, mas eles são rurais. Na verdade, esse esticado perímetro urbano aí, sem muita
sem muito critério, ocasionou todo esse problema. Então, o plano diretor é um instrumento assim importantíssimo para que a gente até teve a ideia. Eu fiquei sabendo Não, que mas Atibaia conseguiu derrubar também. Mas eu acho que é isso, né? O Ricardo começou falando, né, né, das questões políticas, e aí a gente tem que resistir, né? Tem hora que dá uma desanimada, né? Dá uma preguiça, né? A Lininha fala, não, vamos lá, chefe! vamos lá, Mas vamos esse fazer negócio roda, que vocês estão falando aí, não sei nós o quê. tivemos... A A Bioflora é Lila, um a viveiro Grazi. escola, né? A Bioflora é um viveiro escola, produz muda nativa, já capacitou, outro dia nós fizemos uma conta, 65 viveiros no Brasil foram capacitados aqui dentro da Bioflora para produzir muda nativa, e agora ela foi incluída como viveiro, como área urbana. E produz mudas. Chegou o IPTU lá de R$60 mil. Eu falei, como é que pode? Não, então é a Falei, responsabilidade. os caras não né? fazem nem política boa, fala política ruim, né? Porque a Bioflora sempre funcionou, tá lá, não é só o cara ir lá e ver que é rural, né? Não Mas tem, né, Ricardo? Então, Não, mas é a responsabilidade que tem o legislador, né, gente? É o executivo e o legislativo junto. Então, né, não adianta a gente... retroage, mas não retroage. precisava, né? Era só fazer um negócio direito, ó. Quem lá emite nota rural é rural, não tem como. Né? Mas isso são anos mas são anos de esticar o perímetro urbano sem critério. Aí a gente chegou a ver aí 16 avanços no perímetro urbano em 10 anos. Assim, lei que, né, os proprietários falam, dormimos rural, acordamos urbano, leis aprovadas de madrugada. Então, não é fácil, não. A gente está aqui numa resistência grande aí, a gente, que eu digo, e os gabinetes que estão aqui também, porque tem que ficar atento, né? Ficar atento, porque são coisas demoradas, né? Por exemplo, um projeto de lei desse não é de uma hora para outra, né? A Aline já elaborou o do urbano, né? Eu acho que ia ser uma coisa mais fácil, mais prática, que nem você colocou, né? Porque já está aí, né? As margens dos rios, muda o uso e ocupação do solo, mas uma compensação, é mais difícil um pouco, mas acho que tem que começar a pensar nisso, sim. Eu não queria me estender mais, porque acho que já estamos na hora, né, gente? Porque obrigado estamos de no novo. limite. Eu estou super disponível. Como a Silvia falou, quem precisar de alguma coisa, só me mandar e-mail, entra no LERF. Se eu não puder responder na hora, eu vou responder. Então, a agenda é complicada, mas dá para resolver. Então, eu estou super disponível, fiquem à vontade, tá bom? E a apresentação Obrigado. fica com a gente também? Fica aí, tá aí. Então tá bom? Valeu, Obrigado, gente. viu? Obrigada, gente.